Olá, eu sou o Dr. Daniel France, médico da disciplina de Medicina de Emergência da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e nesses próximos minutos eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o início da ventilação mecânica em pacientes com suspeita de Covid-19. Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho das características dos pacientes com Covid-19 e necessidade de ventilação mecânica invasiva. Vamos falar um pouquinho também de como iniciar a ventilação mecânica nesses pacientes. Esses dados aqui são do início da pandemia na fase europeia, então é uma corte italiana que avaliou os pacientes com necessidade de internação em terapia intensiva na Lombardia. A gente consegue ver que do total de pacientes que eles avaliaram nessas primeiras 24 horas de terapia intensiva, que foram 1.581 pacientes, 1.300 pacientes precisaram de algum tipo de suporte respiratório. Desses, 1.150 precisaram de ventilação mecânica invasiva, ou seja, 88% do grupo. Desses pacientes em ventilação mecânica invasiva, a PIP média nas primeiras 24 horas foi de 14 centímetros de água, a FiDO2 média necessária foi de 70%, e a relação PaDO2 sobre a FiDO2 média nesses pacientes foi de 160. É natural que a gente tente interpretar esses pacientes com Covid-19 que vão para a ventilação mecânica sobre a ótica da SARA. E a última definição de SARA, então a definição de Berlim, ela aborda 4 critérios principais. Então, o índice de oxigenação, sempre considerando uma PIP maior ou igual a 5 centímetros de água, e aí ele subdivide a SARA entre leve, com uma relação de 200 a 300 milímetros de mercúrio, moderada, quando a gente tem uma relação entre 100 e 200 milímetros de mercúrio, e grave, quando a gente tem uma relação menor do que 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, aqueles dados da corte italiana colocam o grupo de pacientes, na média, como uma SARA moderada sob o ponto de vista da relação de oxigenação. Considera também a questão do tempo. Então, habitualmente, a gente considera a SARA quando o paciente tem a evolução pulmonar dentro de uma semana de um insulto clínico conhecido, ou se ele tem piora de sintomas respiratórios ou novos sintomas respiratórios neste período. Além disso, e isso é uma mudança que teve nessa última definição de SARA, a gente considera que a origem do edema que leva à falência respiratória não seja completamente explicada por falência cardíaca ou por sobrecarga volêmica. A gente considera que ela tem origem em algum insulto ao pulmão, e aí seja um insulto de algum germe, bactéria, vírus ou queimadura ou algum outro insulto metabólico, mas a gente considera que pacientes que tenham algum grau eventual de falência cardíaca ou até de sobrecarga volêmica, eles ainda assim podem ter SARA, então a gente não exclui SARA nesses pacientes. Além disso, considera-se a imagem do tórax, então considera-se que tem uma apresentação nos exames radiológicos de opacidades bilaterais não completamente explicadas por derrame, colapso pulmonar ou lobar ou nódulos. Então, essas 4 características são as consideradas hoje na definição de SARA. E se a gente for ver os pacientes com Covid-19, essas 4 características de fato estão presentes nesses pacientes, né? Explorando um pouquinho a fisiopatologia da SARA, e aí a gente acaba extrapolando isso em partes para o paciente com Covid, a gente vai ver que tem uma cascata muito complexa de fenômenos biológicos acontecendo no pulmão submetido a algum tipo de injúria, mas basicamente a gente vai falar dessa primeira fase de evolução da SARA que a gente chama de fase exudativa, que é quando a gente tem alguma agressão, e aí ela pode ser desde fenômenos químicos, físicos, mas no nosso caso específico a gente estaria falando de um agente biológico, então o vírus, o SARS-CoV-2, ou eventualmente o vírus, o SARS-CoV-2 associado já a uma bactéria com uma infecção secundária. Então a gente tem essa agressão, a gente tem uma cascata de resposta imunológica a essa agressão.
principalmente com uma resposta imune inata, que vai levar a uma lesão endotelial e alterações da cascata de coagulação. Esses fenômenos todos acabam levando à formação de um edema intersticial e o edema alveolar, que é a característica marcante nesses pacientes. Especificamente em relação aos pacientes com Covid-19, a gente ainda não tem tanta certeza do que está acontecendo no pulmão, apesar da gente já ter avançado bastante nesses últimos meses ou semanas, mas tem uma teoria interessante desse grupo que foi publicado há algumas semanas, mas foi republicado agora, revisto recentemente, que ele tenta separar em 2 subtipos de pacientes que têm características um pouco diferentes. Então ele se chama de um tipo L, que seria low, que é da maioria dos pacientes no começo da doença ou nessa fase de piora dos sintomas da Covid-19, que é um paciente que tem uma baixa elastância, ou seja, um pulmão com uma alta complacência ainda, com uma baixa ventilação-perfusão e um baixo peso pulmonar, estimado pela tomografia. Ou seja, ele tem aquele acometimento tomográfico característico da Covid-19 que a gente tem visto, com acometimento difuso, principalmente com vidro fosco, pegando mais a periferia, mas ele ainda tem muita área de pulmão com uma ventilação adequada. E tem um segundo subtipo de pacientes, que a gente tem chamado de tipo H, então high, que esse sim já é um paciente que se assemelha mais aos pacientes com SARA clássica. Então a gente vendo pela tomografia, essa imagem de tomografia lembra um pouco mais a tomografia de pacientes com a SARA que a gente está habituada. Esse sim já é um paciente com uma alta elastância, ou seja, ele já tem uma baixa complacência pulmonar, um alto shunt, um alto peso pulmonar estimado pela tomografia, e esse acaba sendo um grupo de pacientes que a gente observa uma alta recrutabilidade pulmonar. Então seria aquele paciente que vai responder à ventilação mecânica de uma maneira um pouco mais semelhante ao que a gente está habituado nos pacientes com SARA clássica. Quando a gente está pensando em SARA ou em algum paciente que vai para ventilação mecânica, a primeira preocupação que nos vem à cabeça é a lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. Então, a gente tem que entender que ventilar o paciente com baixos volumes, e esse paciente tem uma série de alterações da própria mecânica pulmonar que leva a uma irregularidade no pulmão, ou um pulmão pouco homogêneo do ponto de vista de ventilação. E também a gente pode levar, dependendo da nossa ventilação, principalmente se a gente usa volumes altos, a gente pode levar uma sobredistensão do pulmão, principalmente das áreas que estão melhor ventiladas. Isso no final vai levar a 2 mecanismos principais de lesão nesses pacientes induzida pela própria ventilação mecânica, que seria o barotrauma, quando a gente tem uma distensão muito grande dos alvéolos, e a atelectasia, lesões por atelectasias repetidas, quando o pulmão entra em colapso e aí ele fica abrindo e fechando muitas vezes, a gente teria esse trauma associado às atelectasias. Então, a principal ideia que eu queria passar para vocês aqui é que a gente vai ventilar esse paciente pensando numa estratégia protetora para evitar novas lesões pulmonares induzidas pela própria ventilação mecânica. E isso tem bastante dado já publicado de como a gente deve fazer. Primeira coisa, a gente sempre vai ter que definir a modalidade ventilatória para começar a ventilar o nosso paciente. Isso aqui é uma sugestão do nosso serviço de tentar uma ventilação controlada a volume. Não existe nenhum dado muito robusto na literatura dizendo se é melhor ventilar a volume ou a pressão, principalmente em relação a desfecho desses pacientes, mas por uma questão de padronização aqui na instituição e até uma facilidade de acompanhar essa ventilação mecânica e calcular alguns índices durante o ajuste dos parâmetros, a gente sugere que seja uma tentativa inicial de ventilação controlada a volume. Então, se o paciente está bem acoplado à ventilação mecânica, uma tentativa inicial a volume,
E naquele grupo que ainda não está bem acoplado à ventilação mecânica, que está fazendo pressões muito altas, às vezes considerar uma ventilação controlada da pressão enquanto você seda bem e acopla bem esse paciente à ventilação mecânica pode trazer um pouco mais de segurança, principalmente relacionado a barotrauma e pressões muito altas no sistema. Em relação à fração inspirada de oxigênio, aqui também é uma sugestão. Como esses pacientes vão ter, de maneira geral, uma hipoxemia grave e como a pré-oxigenação desses pacientes vai ser, de maneira geral, inadequada, porque a recomendação é não ambusar esse paciente ou não fazer uma pré-oxigenação, como a gente está habituado a fazer, pelo risco de contaminação nesse momento, a gente sugere que se comece a ventilação mecânica com FI de 100%, e a hora que a gente conseguir oxigenar esse paciente, a saturação dele subir, ou seja, quando a gente já tiver uma saturação adequada e acima de 94%, a gente já pode automaticamente começar a titular essa FI de O2 e abaixando essa FI de O2 de 10 em 10 pontos, para que a gente, chegando aí pelo menos até uma FI de 60%, ou a menor FI de O2 para que o nosso paciente sature acima de 94% nesse primeiro momento. Se a saturação de oxigênio ficar abaixo de 94%, mesmo com essa FI de O2 inicial de 100%, a gente mantém essa FI de O2 em 100% até que a gente consiga estabilizar a ventilação mecânica, colher a gasometria e depois fazer o ajuste mais refinado desses parâmetros. Em relação ao volume corrente, a recomendação é que a gente use inicialmente um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo do peso predito. Essa é uma formulinha sugerida para o cálculo do peso predito e a gente vai usar ou uma fita métrica descartável quando ela estiver disponível ou, em caso de indisponibilidade, a gente pode também usar uma estimativa visual da altura do paciente, então numa variação aí de 5 em 5 centímetros para fazer o cálculo do peso predito. Aqui tem uma tabelinha já com o cálculo do peso predito para algumas medidas de altura, então tanto homem como mulher, para facilitar um pouco esse ajuste inicial, caso vocês queiram. Em relação à frequência respiratória, como a gente tem observado que esses pacientes com COVID têm apresentado níveis elevados de CO2, ou seja, uma hipercapnia, a sugestão aqui é começar sempre com frequências acima de 20 respirações por minuto. Então a gente vai ter uma hipercapnia já nesses pacientes, a gente vai estar ventilando eles com baixo volume corrente, então são fatores que tendem a piorar essa hipercapnia. Vamos tentar a frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto, sempre tentando manter uma relação entre o tempo inspiratório e expiratório na casa de 1 para 1,5 ou 1 para 2. Aqui, atentem-se sempre à presença de broncoespasmo. Quando vocês tiverem um paciente com broncoespasmo, avaliem o uso de frequências respiratórias mais baixas, pelo menos durante esse período que você está tratando o broncoespasmo. Senão, existe o risco de você acabar fazendo uma retenção aérea por um tempo expiratório insuficiente para que ele faça toda a fase expiratória, e você pode ter complicações da sua ventilação mecânica associadas a isso, ou inclusive aumentando os níveis de CO2 em função desse ajuste ventilatório. Em relação às pressões aferidas quando a gente está ventilando esse paciente a volume, a recomendação é que se mantenha a pressão de platô menor ou igual a 30 centímetros de água e a pressão de pico menor ou igual a 35 centímetros de água. Então, nesse nosso ventilador que a gente tem usado aqui no HC, no Monal T75, essas medidas do lado, elas estão sempre mostrando o que está acontecendo. Então, ele vai te mostrar a pressão de pico e tem um quadradinho que mostra também a pressão de platô. Mas para que você tenha essa pressão de platô, você tem que fazer uma pausa inspiratória dentro de um dos menus do ventilador, ali nas medições do ventilador. E aí ele vai aparecer a pressão de platô para você ver se está dentro dos limites. Se a gente tiver acima desses limites de pressão, tanto de platô como de pico, a sugestão é que a gente vá abaixando
o volume corrente do paciente para tentar encaixar dentro desses limites, então podendo chegar aí até 4 ml por quilo, que é um volume consideravelmente baixo, e tentar, claro, também sedar e acoplar bem esse paciente à ventilação mecânica. Em relação à PIP, que é a grande discussão nesses pacientes com Covid-19, a sugestão nossa aqui é começar entre 8 e 10 centímetros de água nesse primeiro momento. Lembrem sempre que o principal efeito da PIP é em relação à hemodinâmica, ou seja, as PIPs mais altas podem gerar alterações na pressão arterial, principalmente relacionadas a efeitos em câmara direita do coração e principalmente em pacientes com baixa volemia. Então, avalie sempre a volemia e considere a expansão volêmica caso o seu paciente apresente quedas pressóricas nessa primeira fase da ventilação mecânica, e avalie também a vasoplegia e considere o uso de vasopressores como a noradrenalina, porque uma parte significativa desses pacientes também vai apresentar choque séptico ou um choque distributivo. Mais uma coisa, pressão de distensão alveolar. Então a recomendação é que a gente mantenha a pressão de distensão alveolar menor ou igual a 15 centímetros de água. A pressão de distensão alveolar, ou a driving pressure, é uma medida da pressão de platô menos a PIP. Então, nosso paciente tem que estar em modo controlado a volume, a gente faz a pausa inspiratória de pelo menos meio segundo e esses nossos ventiladores já vão mostrar a pressão de platô. Então, tá lá, a gente ventilando a volume, faz a pausa inspiratória, estamos com uma PIP de 10 ali, ele vai te mostrar a pressão de platô, e aí você tira dessa pressão de platô aferida a sua PIP e você vai ter a pressão de extensão alveolar, que deve ficar menor ou igual a 15 centímetros de água. Então, começando a nossa ventilação mecânica. Esse ventilador à direita é um Monal T75, que é o modelo de ventilador que a gente tem usado aqui no HC da Unicamp. Em relação às precauções, a sugestão e o que está escrito nos manuais, principalmente da Organização Mundial de Saúde, é que a gente use preferencialmente um quarto privativo ou em coorte, quando o quarto privativo não estiver disponível, idealmente com pressão negativa ou um quarto com uma ventilação adequada, e aí a OMS fala em 160 litros por segundo. Sempre usar uma proteção individual para aerossóis, e sempre lembrar de usar ou de entrar no quarto com a menor equipe possível para evitar risco de contaminação. Sempre que a gente for ter contato com um paciente em ventilação mecânica, lembra da paramentação completa. Então, gorro, uma máscara PFF2 ou N95, a viseira com óculos de proteção ou óculos de proteção. O ideal aqui é usar a viseira, inclusive para proteção da própria máscara, para você poder reutilizá-la depois. O avental impermeável, luva de cano longo e o sapato fechado. Primeira coisa, a gente precisa ligar o ventilador. Então, ligar numa fonte de energia, conectar ele à rede de oxigênio, abrir o fluxo de oxigênio da rede. Sempre que a gente não estiver usando um filtro logo na conexão do tubo, ou a depender do tipo de filtro que a gente estiver usando, a gente usa também um filtro EPA na via expiratória. Esse filtro EPA ele não é necessário em todos os cenários de ventilação mecânica, depois eu vou mostrar o filtro que já seria suficiente sem a necessidade do filtro EPA. A gente sempre tem um botão de ligar o ventilador atrás, então esse botão verdinho que a seta está mostrando, e o ventilador vai aparecer nessa tela que é o modo de espera de ventilação mecânica. A gente vai então selecionar um modo ventilatório, então VCV, então uma ventilação controlada a volume, e aí a gente vai ajustar os parâmetros. Então, MEFI de O2 de 100%, aqui tem um volume corrente de 400 ml, uma frequência respiratória de 20 e uma PIP de 10. Antes da gente começar a ventilação mecânica, lembra sempre de checar o posicionamento do tubo, então a recomendação é a gente não usar o estetoscópio para fazer essa checagem pelo risco de contaminação, principalmente logo que você acabou de entubar o paciente. Quando você está numa situação que você está entrando no quarto só
para fazer isso e você ainda não se contaminou, tudo bem usar o estetoscópio, mas a checagem do tubo logo depois da intubação, lembrem-se de evitar o uso de estetoscópio. Como alternativas, a gente pode usar o capnógrafo se tiver disponível. A gente pode checar por uma avaliação clínica pela expansibilidade torácica, pelo embaçamento do tubo e pela melhora nos parâmetros clínicos, principalmente de oxigenação. Ou a gente pode usar a radiografia e a ultrassonografia point of care, principalmente quando a pessoa já estiver habilitada a essas metodologias. Então, antes da gente conectar o ventilador, a gente vai ter o tubo, o nosso sistema de aspiração fechada, então a gente costuma falar o traquecare. Esse filtro HMEF, então quando for esse tipo de filtro específico, tiver essa especificação, a gente não precisa usar o filtro EPA na via expiratória, a gente pode usar só esse filtro. E aí a gente tem o circuito da ventilação mecânica, que vai ser conectado quando a gente já tiver com todos esses elementos bem acoplados e com o cuff bem insuflado para diminuir o risco de contaminação da equipe. Aí a gente vai apertar o botãozinho na tela para iniciar a ventilação mecânica. Então, quando a gente começa a ventilação mecânica, nessa linha de baixo do ventilador, a gente vai ter os parâmetros que foram programados por você mesmo, ou que vieram da unidade respiratória, mas eles já vão ter sido ajustados, inclusive antes da gente começar o procedimento de intubação. E aqui no lado direito, na vertical, a gente vai ter os parâmetros que estão sendo aferidos pelo ventilador. Então a gente vai dar um determinado volume, a gente vai ver qual que é a pressão que isso está gerando, a gente consegue ver o volume expiratório, a FiO2 efetiva e alguns outros parâmetros que vão ser medidos. Esses pacientes, sempre que a gente começa a ventilação mecânica, lembrar de manter uma monitorização rigorosa, principalmente nesses primeiros minutos. Então a gente costuma usar um monitor multiparâmetro sempre que disponível para aferir a pressão arterial, fazer o traçado eletrocardiográfico e ver a frequência cardíaca, a oximetria de pulso e, quando disponível, a capnografia. Então, as avaliações e o manejo inicial vão incluir uma avaliação frequente da hemodinâmica, porque nessa fase inicial da ventilação mecânica e que você está titulando a sedação, é comum que esse paciente apresente uma queda na pressão arterial, e aí a gente vai ter que avaliar a expansão volêmica ou o uso de droga vasoativa. Uma sedação e analgesia adequadas, então a sugestão é que nesse primeiro momento a gente busque níveis mais profundos de sedação, tendendo a um RAS-5. Sempre avaliar a necessidade de bloqueio neuromuscular. A gente não faz o bloqueio neuromuscular de rotina, mas é bem frequente a gente precisar, nesse primeiro momento, para acoplar bem o paciente à ventilação mecânica e conseguir esse ajuste inicial, a gente fazer um bloqueio neuromuscular nessas primeiras horas. E aí, depois de 30 minutos de uma ventilação mecânica efetiva, ou seja, com o paciente bem acoplado à ventilação mecânica, a gente colhe uma gasometria para fazer os ajustes dos parâmetros ventilatórios. Aí esses ajustes específicos, eles vão ser discutidos numa próxima aula. Recapitulando então, nessa nossa estratégia de ventilação protetora, dá preferência à ventilação controlada a volume, com FiO2 inicial de 100%, titulando já essa FiO2 para uma saturação maior ou igual a 94%. Isso já pode ser feito imediatamente a partir do momento que o paciente atinge essa saturação alvo. A gente não precisa esperar a gasometria, a gente vai titulando essa FiO2 baseada na oximetria de pulso. Usar volumes correntes entre 4 e 6 ml por quilo do peso predito, calculado por aquela fórmula. Atentar às pressões de platô menor ou igual a 30 centímetros de água e pressões de pico menor ou igual a 35 centímetros de água. Sugerimos aqui uma PIP entre 8 a 10 centímetros de água nesse primeiro momento, sempre se atentando a alterações hemodinâmicas do paciente. E a recomendação de se manter a pressão de distensão alveolar menor ou igual a 15 centímetros de água. Então, essas são as principais informações que a gente precisa ter, e com elas, que são algumas informações bem simples e bem objetivas, facilita a gente a começar a ventilação mecânica e depois
da gasometria, fazer os ajustes mais refinados dos parâmetros ventilatórios. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero que vocês consigam agora, com essas informações bem resumidas, começar uma ventilação mecânica nesse paciente e depois fazer os ajustes mais refinados. Obrigado e até a próxima.